Amém. Vamos orar para esse momento aqui. Jesus, muito obrigado. Queremos te agradecer por essa oportunidade que temos de louvar o teu nome, Jesus. Te pedir que nesse momento o Senhor possa continuar aqui conosco, falando aos nossos corações. Abrimos a nossa mente, Senhor. Abrimos os nossos ouvidos. Pedimos que o Senhor tire todo impedimento para que a tua palavra possa entrar realmente na nossa vida e mudar, meu Pai, a maneira que nós vivemos, e para que a gente possa entender e compreender aquilo que o Senhor tem para nós, Pai, que é o melhor. O Senhor tem o melhor para as nossas vidas. Muito obrigado por isso, Senhor. Te louvo e agradeço. Amém. Amém. Abra comigo a Bíblia aí, no livro de Gênesis. Quem tiver com a Bíblia aí, pode usar. Gênesis, capítulo 3. Pode. Bem no comecinho aí, Gênesis 3. Nós vamos ler a partir... Vamos ler 3, até do 1 ao 10 aqui, só para fazer sentido. Diz assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? E respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou o seu fruto, comeu-o e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus o chamou o homem perguntando: Onde você está? E ele respondeu: Ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo porque estava nu e por isso me escondi. Só até aqui. Bom, esse aqui é o começo aqui do relato da queda, né? A gente conhece assim como quando o homem e a mulher, eles pecaram e por isso entra o pecado no mundo, e aí vem as consequências para os humanos, né? Consequências para a serpente, e aí se inicia todo o resto da história. Mas é interessante que desde do Éden aqui, né? Desde o jardim do Éden, desde a criação, o ser humano vem tentando ser Deus. E eu quero explicar um pouquinho o que eu quero dizer com isso. A proposta que a serpente faz para a mulher aqui, ela é sutil, mas o enredo dela é: olha, Deus falou para vocês não comerem. Ela falou: não, Deus falou para comer o que a gente quiser, menos dessa aqui, porque no dia que a gente comer a gente vai morrer. E ela falou: não, certamente vocês não vão morrer. O que ela quis dizer é: vocês vão ter o mesmo conhecimento de Deus, vocês vão ser igual a Deus. E aí nós lemos aqui, né, que isso apareceu muito atraente, desejável. Foi o que nós lemos aqui: atraente, desejável, assim. Uau, quanto poder de decisão eu posso ter na minha mão se eu for igual a Deus. E aí acontece o que a gente viu aqui. O que esse pecado nos traz, na verdade o que Adão e Eva fizeram aqui, o que eles estavam dizendo, comendo, tendo aquele ato,
Eu não preciso de Deus. Eu posso tomar as minhas próprias decisões. Esse é o pecado original. É quando nós falamos para Deus, olha, eu prefiro seguir o que eu acho, fazer o que eu quero, do que fazer o que você acha, o que o Senhor acha, que o Senhor deseja que eu faça. Esse foi o pecado. E tá aí uma das raízes, né, da queda humana. Buscar autonomia de Deus. Não depender de alguma coisa ou de alguém para fazer o que tem que fazer. E aí, a partir desse momento, a gente vai entender que o homem passa a carregar um fardo que ele não precisava carregar. Eu estava lendo um livro essa semana, aleatório lá, e o livro nem falava disso, e o autor estava dizendo exatamente isso. Ele falou assim, ele escreve assim, que o homem quando peca ali no jardim, ele começa a pegar um fardo que deveria ser somente de Deus, que é ter as decisões da nossa vida. E aí a gente fala assim, não, eu quero tomar minha decisão. E o que ele coloca lá, e faz muito sentido com tudo que a gente vai ler aqui, é que o que a gente faz é dar lugar para a nossa alma tomar as decisões no lugar do espírito. E a alma não foi feita para tomar decisões. A alma não foi feita para isso. E é por isso que a gente se sente tão cansado, tão sobrecarregado, porque a gente não foi feito para tomar esse tipo de decisão. Desde o início. E aqui, eu sempre digo isso, quando eu leio isso, assim, isso me arde tanto o coração. O padrão de comunhão de Deus com o homem era que todos os dias, no final da tarde, então imagina assim, aquele sol bonito assim se pondo, aquele céu laranja lindo que a gente tem aqui em Piabiru, bonito assim, no horizonte, Deus simplesmente desce para caminhar com eles no Éden, no jardim. Esse era o relacionamento. Imagina Deus descer aqui e começar a caminhar com a gente de bracinho dado aqui e falar assim, e aí, como é que foi o seu dia hoje? E aí, o que você fez de bom? E aí, o que você achou da minha criação? E aí, relacionamento, entende? Assim, esse era o padrão que Deus tinha. Mas a partir do momento que o homem fala assim, eu não quero, o homem se esconde de Deus. Entende? A alma dele já não estava mais preparada para isso. E ele começa a ficar sobrecarregado. E aí o primeiro ponto aqui que a gente vê é essa origem do peso que a gente traz até os dias de hoje, que é essa ilusão da autonomia. Aqui, né, nós lemos aqui no versículo 5, diz aqui que a serpente diz assim, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Entendam, a gente sempre, né, a gente tem a visão daquela maçãzinha na árvore e tal, né? O ponto ali não foi o fruto, o ponto foi a ideia que Satanás estava vendendo ali. Independência. Para que você vai ser dependente de alguém ou de alguma coisa, se você pode ser independente? Para que depender de alguém, se você pode ser independente? E pensa se isso não é algo que é nos ensinado em tantas áreas da nossa vida, assim, independência de tudo, independência do pai, da mãe, independência do marido, da mulher, independência... Não é assim que a gente aprende até os dias de hoje, assim? Quando a gente é criança, a gente não aprende, não ensina, entre aspas, os filhos, não, você tem que crescer, tem que estudar para ser independente, para ter a sua liberdade financeira. Até certo ponto, ok, tá tudo bem a gente ensinar isso. Mas o ponto aqui é que tanto dessa independência, isso cria uma ilusão de autonomia de Deus, inclusive. Que esse é o perigo que a gente não pode cair. O que o homem quis, né? O que o homem ganhou naquele dia? Ele ganhou decidir sem precisar de Deus. Ele quis tentar entender as coisas sem entender Deus. E ele quis tentar viver sem se submeter a Deus. Uma vida sem Deus é uma vida vazia. É uma vida que arde o coração nosso. Por quê? Porque a gente não foi feito para isso. Provérbios 14, 12 vai dizer assim: existem caminhos, ou, né, em algumas versões, há caminho
que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Aos nossos olhos, ao nosso entendimento, ao nosso sentimento, parece certo. Não, eu vou fazer isso aqui porque é tudo certo, certo, certo. Mas muitas vezes esse caminho vai nos levar a uma morte que não é uma morte física, mas é uma morte do nosso sentimento, uma morte do nosso espírito, uma morte talvez de um casamento, uma morte de um relacionamento. Tantas mortes que podem acontecer. Por quê? Porque a gente vai tomar decisões sozinhos que vão nos levar a esse caminho. O ponto aí é, o homem, ele quis dar poder ao seu sentimento, à sua alma, mas a gente não foi criado para isso. E o resultado disso está lá no versículo 10 que nós lemos. Culpa, medo e vergonha. Não é isso? Eu sinto isso, gente. Sabe, quando eu faço alguma coisa que eu sei que eu não devia fazer, o cara fala, meu, como é que eu fiz um negócio desse? Assim, tipo, qualquer coisa boba, não precisa ser nada, né? Assim, falar alguma coisa, pensar alguma coisa, assim, puxa vida, mas eu não podia ter deixado, eu não podia ter falado isso, eu não podia ter agido dessa maneira, sabe? Culpa, medo, sabe? Traz, assim, vergonha. É exatamente isso que a gente sente. E é exatamente aí que Satanás ele vai trabalhar. Ele vai nos levar para um caminho que ele vai dizer, não, tome as suas próprias decisões na sua vida, não tem problema nenhum. Mas quando a gente chega no final dessas decisões, a gente vai lembrar, a gente fala assim, puxa, mas Deus não se agrada disso. E aí qual é o papel dele? Acusação. Trazer peso. E esse peso é o peso que nos destrói. É o peso que vai acabando com a nossa vida, sabe? Que vai nos trazendo assim uma amargura, uma tristeza, um sofrimento, uma falta de paz. Nasce daí. Nasce da nossa independência de Deus. Sabe, quando o homem ele rejeita essa direção de Deus, ele rompe uma ordem espiritual. Por quê? O espírito é ele que se conecta a Deus. O nosso espírito, a Bíblia diz aqui, inclusive em Gênesis, que ele soprou o espírito em nós. Nós temos o espírito dentro de nós. Nós cremos também que a gente tem a alma. O que é a alma, né? A alma é a nossa mente, a nossa vontade, o nosso sentimento. E a gente tem também que a gente tem o nosso corpo físico aqui, uma matéria. Só que quando a gente tira o espírito aqui de cima e a gente deixa ele de lado, o que sobra é o sentimento baseado na vontade da carne. Consegue entender? Quem deveria tomar conta disso tudo é o espírito, porque o espírito está ligado a Deus. Só que quando a gente tira isso da equação, o que sobra é a minha vontade, o meu desejo. E a Bíblia nos diz, e a gente sabe disso, eu pelo menos sei disso, que a minha carne, que os meus desejos, não são os desejos que Deus tem. Na grande maioria das vezes. Por quê? Porque é mais cômodo para mim não fazer alguma coisa, para mim é mais cômodo fazer alguma coisa diferente. Porque não vai me trazer, talvez, um enfrentamento, talvez o meu orgulho não vai ser ferido. Então, pensa assim, se eu erro com a minha esposa, o meu sentimento, a minha carne vai falar assim, que nada, tá tudo certo, nada a ver, isso aí também é assim mesmo que acontece. Mas o espírito vai falar assim, cara, não, vai lá e pede perdão. Por quê? Porque é a posição que a gente tem. Porque assim, se você errou, você vai lá e pede perdão, acerta esse negócio. Mas a minha vontade, o meu orgulho vai falar, não preciso disso. Imagina, ela entende. Não, a gente é casado há 10 anos, 11 anos quase, imagina. Ela já está acostumada com o meu jeito de ser. Você entende assim, nas coisas bobas do nosso dia a dia? Né? Num relacionamento aí qualquer, assim, sabe? A gente abrir uma palavra, falar uma palavra que a gente fala, puxa, não caiu bem, eu achei que não caiu bem. Não imagina. É Edna, tá tudo bem. Sabe assim? Tipo, não, imagina, ela é toda durona, tá tudo bem. Não importa o que é, entendi. Eu não tô falando aqui mal, pelo amor de Deus. Tô dando só um exemplo, mas tô dizendo assim, porque o meu pensamento vai pensar isso, minha alma vai pensar isso. E no fundo eu tenho que falar assim, não, peraí, mas qual que é o meu papel nisso? Como marido, como mulher, como... Não importa. Romanos 8:6 diz assim,
a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. Aqui a gente começa a ver a diferença. Se eu permito que eu continue fazendo o que eu quero da minha vida, o fim desse negócio é a morte. Entenda a morte, né? Não morte física, mas uma morte do nosso sentimento, uma morte talvez de um relacionamento, uma morte de tantas coisas na nossa vida, inclusive do nosso relacionamento com Deus. Mas se a gente entende que o que vale é o Espírito, e Ele deve reinar e estabelecer na nossa mente, isso vai nos trazer vida, alegria e paz. Essa paz aqui, gente, a gente não encontra em qualquer lugar. Essa paz a gente não encontra num relacionamento. Essa paz a gente não encontra no emprego. Essa paz a gente não encontra nos filhos. Essa paz a gente só encontra em Deus. Sabe, a gente pode ter paz no nosso relacionamento. Alegria de estar casado, alegria de ter amigos. A gente pode, tá tudo bem, isso é óbvio. Mas isso não supre. E aí a gente pode querer mais, vai querer mais. Então eu preciso me relacionar mais, eu preciso ficar mais, eu preciso ter mais. E, ok, ter bastante coisa, mas isso não vai suprir. Porque o que vai suprir é o que vem do Espírito. É o que vem de Deus. Então a gente chega no ponto que nós, homens e mulheres, nós vivemos hoje sobrecarregados. Porque nós tentamos levar esse fardo que não é nosso. Esse fardo não é nosso. E a gente não precisa levar. Sabe por quê? Porque Deus sempre teve um plano. Um plano de restauração para a nossa vida. Desde o momento que Adão e Eva pecaram ali, Deus tinha um plano. Um plano para restaurar a comunhão perfeita. Para restaurar a submissão ao Espírito. E é exatamente aí que entra Jesus na nossa vida. Não existe restauração sem Jesus. Não existe nós voltarmos a essa comunhão com Deus se não for por Jesus. Lá no Éden, essa ponte que havia entre o homem e Deus, ela foi quebrada. E ela só pode ser restaurada por Jesus. Jesus é esse caminho que leva o homem a Deus. De novo, não é o que eu faço que vai me levar a Deus, não é o que eu penso que vai me levar a Deus, não é quanto eu sou bonzinho em fazer ajudar as pessoas que vai me levar a Deus, embora tudo isso seja importante a gente fazer, beleza? Mas o que me leva a Deus e a submissão novamente a Deus, ao Espírito, é Jesus. Romanos 5,19 diz assim: assim como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, pela obediência de um só, né? E aqui entre aspas, Jesus, todos se tornaram justos. A gente tem um caminho de restauração, sabe? A gente tem um caminho que nos leva novamente ao Espírito habitar a nossa vida e nos recolocar na ordem certa, que é Espírito, alma e corpo. A gente pode, através de Jesus Cristo, é óbvio. Mas aqui tem um ponto que também é interessante. Eu estava pensando nisso ontem. Mesmo depois que a gente entende que Jesus é a nossa ponte, Jesus é o nosso caminho de ligação a Deus, ainda existe um conflito em nós, que é depender e controlar. Sabe? Existe, é natural nosso isso, sempre vai ter. Eu vou sempre ter uma escolha a fazer, em qualquer situação da minha vida. Ou eu posso confiar em Deus, eu posso tomar as rédeas da situação. A gente falou um pouquinho da semana passada lá, né? De a gente deixar Deus fazer ou a gente meter a mão para tentar fazer. Eu não vou dar o exemplo de novo, mas é isso. Quando a gente mete a mão numa coisa que a gente não deveria meter a mão, vai dar ruim. Não vai funcionar.
A gente precisa confiar que Deus sabe o que faz. A gente precisa confiar e falar assim, não, peraí, se eu tentar meter minha mão aqui, o negócio vai ficar ruim. Então assim, eu vou ter que esperar. Provérbios 3, 5 e 7, 6 vai dizer assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. E aí o ponto é, mesmo quando a gente entende Jesus, a voz da serpente, ela vai continuar nos perguntando assim: ei, você pode, cara, resolve isso daí. Você não precisa. Não, mas pô, você vai fazer papel de palhaço. Você vai pedir perdão por isso, mas a culpa não é tua. Não, mas você vai se posicionar dessa maneira, mas olha quem você é, olha quem... A serpente vai continuar falando, entende? A serpente, ela continua tentando da mesma maneira que ela tentou Eva e Adão lá no jardim. De novo, Adão e Eva conheciam a Deus. Nós conhecemos a Deus, nós conhecemos a Jesus. Mas as situações, elas vão continuar vindo adiante de nós para que a gente tome decisões. Mas agora, diferente, nós temos o Espírito. E da mesma maneira que a serpente vai nos falar para a gente tomar as decisões erradas, o Espírito vem e vai dizer: peraí, confia em mim. Peraí, descansa. Calma. Obedece. Sabe aquela fagulha que a gente tem assim na mente e fala: não, eu não posso fazer isso. É o Espírito de Deus que está nos dando um chacoalhãozinho, falando: não, espera, calma, relaxa. Paulo vai escrever assim para Gálatas, lá no capítulo 5, versículo 16: vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Ele está dizendo o seguinte: olha, se a gente viver pelo Espírito Santo de Deus, se a gente viver com Jesus em nossas vidas, a nossa carne morre. Ele não está dizendo assim: olha, se vocês fizerem isso, pode acontecer. Não, ele está dizendo o seguinte: olha, se vocês viverem guiados pelo Espírito de Deus, a sua carne não tem mais vez. Por mais que a serpente continue falando, a voz mais alta que a gente vai ouvir é a de Jesus. E quando a gente entende isso, né, quando a gente começa a experimentar isso, sabe o que vai trazer em nós? O que está lá em 1 Pedro, é a paz de Deus que excede o entendimento. Quando eu começo a viver isso, a situação pode estar pegando em volta de mim, assim, sabe? Nossa, pode estar ruim, pode estar, sei lá, o governo não sei o que lá, a guerra não sei das quantas, e o emprego não sei o que lá, sei lá, sabe? Assim, as coisas podem estar agitadas em nossa volta. Mas o nosso coração vai ter paz. Entenda, não é a falta do problema. O problema vai existir. Mas o nosso coração vai estar em paz. Para tomar as decisões tem que ser tomadas. Aqui também eu não estou dizendo para a gente sentar no sofá e falar assim: então tá bom, vou ficar esperando Deus fazer tudo. Não, a gente tem que se posicionar. A gente tem que fazer a nossa parte, guiados pelo Espírito Santo. Vai ter momentos que parece que a gente precisa tomar uma atitude, mas a gente não precisa tomar uma atitude. A gente só precisa esperar. E tem momentos que parece que a gente precisa esperar. Não, deixa isso para lá. E aí que a gente tem que entrar, guiados pelo Espírito, e fazer a coisa que a gente precisa fazer. Não dá mais pra gente deixar para depois. E não dá mais pra gente apressar as coisas do jeito que a gente tenta fazer às vezes. Jesus, ele é o novo e perfeito Éden. Jesus é um novo modelo de comunhão com Deus. Da mesma maneira que a gente tinha Deus lá no Éden que vinha, a gente tem Jesus que está do nosso lado agora. Da mesma maneira. E da mesma maneira a gente pode contar com Ele. João 15:5, Jesus diz assim: sem mim nada pode fazer. Nada. Ele está dizendo: olha, confia em mim. Eu posso fazer. E se eu fizer, se Jesus fizer, cara, vai estar bem feito. E com isso daqui a gente entende que o conceito de liberdade para nós não é independência. O conceito de liberdade para nós é submissão a Deus.
Olha que doideira. Porque a gente vai entender e aprender que independência é ser livre. Eu tomo a atitude que eu quiser. Isso não é independência. Isso não é independência. Independência é a gente estar... liberdade é a gente estar submisso a Deus. Porque quando eu estou submisso a Deus, eu tenho paz no coração. Eu sou livre verdadeiramente. Eu não sou mais escravo, porque a minha carne não me domina. É o inverso, consegue entender? Assim, é loucura, parece loucura, mas é real. Se você quer ser livre, se submeta à vontade de Deus. Por quê? Porque aquele peso vai sair das nossas costas. Peso de decisões que a gente não precisa tomar. Peso de coisas que a gente não precisa perder o sono. Gente, quantas vezes eu já perdi o sono? E olha que não, assim, quantas vezes tá bom, não são muitas porque eu durmo rápido. Mas às vezes você perde o sono com situações, não perde? Tipo assim, você fica pensando, nossa, como é que eu vou resolver isso aqui? Não, mas peraí, se eu fizer assim? Não, mas aí se eu fizer assado? Não, mas peraí, eu preciso conversar com aquele, com esse, blá, 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 e eu dou um nó. Quando na verdade eu só preciso falar assim, Senhor, eu não consigo resolver. Então se eu não consigo, eu vou descansar. E aí, Davi vai nos ensinar isso. Eu deito e logo adormeço, porque o Senhor está comigo. Sabe, Davi estava falando isso e escrevendo isso em uma época que ele estava sendo perseguido por outros reis. Olha que maluco isso. Mas o que Davi podia fazer? Davi tinha um exército, talvez o outro rei tinha um exército maior. Se ele ficasse perdendo a noite, pensando em estratégias de batalha, de não sei o que lá, ele tinha conhecimento para isso. Ele ia perder a noite dele não dormindo. Mas na cabeça dele, ele falava assim, peraí, não adianta. Então na boa, eu vou dormir. E vou deixar Deus fazer. Então, entendam que isso não é automático, não vai acontecer automático na nossa vida. A gente não vai sair daqui essa manhã com isso na nossa cabeça e esse pensamento vai ser automático. Eu vou deitar e vou dormir sem pensar no problema. Isso é um exercício que a gente vai ter que fazer. De novo, a serpente vai continuar aqui, ó. E como é que você vai resolver esse probleminha? Né, Dilma? Amanhã não sei o que lá, tem que resolver isso aqui. A partir do conhecimento da palavra é que a gente vai ter que mudar a nossa maneira de pensar e de agir. Que é, Satanás, eu não posso resolver. Então eu vou colocar algo diferente nessa equação aqui, que é Jesus. E eu vou confiar, eu vou descansar. Se eu precisar tomar uma atitude amanhã, eu vou tomar, mas vou ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. E vai acontecer. E vai acontecer. Quando a nossa alma ela volta a se submeter ao Espírito, o peso da vida é trocado pelo descanso. E a confusão por um propósito. A gente tem aprendido aqui, a gente tem falado bastante que tudo tem um propósito de Deus. Tudo tem um propósito. A gente tem que confiar que Deus tem propósitos em tudo que acontece, sabe? E se a gente começa a entender isso, e se a gente começa a viver mais uma vez submetidos ao Espírito Santo, muito mais do que um acontecimento qualquer, a gente vai falar assim, poxa, peraí, Deus quer fazer alguma coisa com isso. Deus tem um propósito maior nessa situação. Não é só um propósito para fazer eu sofrer. Não é só um propósito para, sei lá. Não. É um propósito muito maior. Às vezes maior do que a nossa própria vida. Às vezes o propósito que Deus tem é para que alguém que está em nossa volta possa enxergar Deus nessa situação. E possa falar assim, poxa, eu vi o que Deus fez na tua vida. E porque eu vi o que Deus fez na tua vida e a tua posição, eu posso declarar que eu confio em Deus agora. Você entende que é maior do que nós mesmos? É assim que Deus faz. E aí a gente chega aqui, já no final disso, com uma conclusão, que é o homem quis ser igual a Deus, e por ele querer isso, ele perdeu a paz. E por ele perder a paz, a gente deixa a ansiedade tomar conta, a gente deixa o medo tomar conta, a gente deixa N situações tomar conta. E aí aqui, o que a gente precisa entender é que quando a gente se volta para Deus,
a gente recebe essa paz de novo. E o medo, sabe, a ansiedade, elas vão embora. Elas vão embora. Elas precisam ir embora. Porque é o Espírito que vai reinar em nós. E essa paz que Deus nos prometeu vai estar sobre a nossa vida. E, gente, não é à toa que cada vez mais a gente vê isso. A doença da nossa alma. Não é isso. Às vezes não é nem uma doença, ela se torna uma doença física também. Mas muitas vezes nós estamos doentes da nossa alma, no nosso sentimento, por um peso que a gente não precisa carregar. Não estou dizendo que por causa disso o nosso corpo não vai sofrer, a gente vai precisar de ser medicados ou precisar de ajuda, não é isso, mas eu quero dizer que existe uma equação maior que isso. Se a gente quiser resolver esse negócio, a gente precisa de Deus tomar conta de tudo de novo. E o convite que Deus nos faz hoje, e é um convite para nós, é um convite para quem? Para todos nós, obviamente. Não só quem não conhece Jesus, mas para nós que conhecemos e ainda vivemos debaixo da nossa carne, é o que Jesus falou em Mateus 11, 28. Ele diz assim: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Sabe o que Jesus quer de nós aqui essa manhã? É que a gente possa sair daqui mais leves, menos carregados por culpa, por preocupações, por medos, por tantas coisas que a gente não precisa mais carregar. A gente não precisa mais carregar. Só que a nossa posição é: Jesus, eu quero tirar tudo isso aqui, e entregar nas suas mãos. O convite é: vinde a mim. O passo nosso aqui é ir a Jesus, porque Ele é a solução. Entende? Não é o que Ele espera de nós é um ato, é uma posição de falar: eu estou aqui, Jesus, eu preciso tirar esse peso das minhas costas, eu preciso tirar essa culpa, eu preciso tirar, eu não quero mais viver assim. E a promessa que Ele nos dá é que Ele vai nos aliviar. Ele vai dizer: olha, chega a mim, porque o meu fardo, o meu jugo é leve, ele é suave. Sabe? É isso que Ele quer. Ele quer que a gente viva de uma forma suave, sem a culpa. Muitas vezes até sem a culpa da própria religiosidade. Essa semana aí a gente tem um exemplo aí na verdade não é essa semana, um exemplo aqui de uma pessoa que estava conversando com a Sabrina, falou assim: poxa, mas eu estou sem tempo para orar, assim, eu queria orar mais, eu queria buscar mais a Bíblia, eu queria ler mais, mas, cara, a situação não me deixa no meu dia a dia, trabalho, família. E a Sabrina falou assim: como é que você falou, Linda? Fala, repete. Você lembra como você falou? Não, fala você. Eu falei que, primeiro, que o nosso maior ministério é a nossa família também, né? E que Deus não coloca peso nem jugo sobre nós. Pelo contrário, Ele toma da gente, Ele dá o fardo dele para nós, que é leve, que é suave. Exato. Entendam? Até a religião nos dá fardo. Eu não estou pregando, nós somos cristãos aqui, mas a gente tem que tomar inclusive esse cuidado. De novo, não estou dizendo para a gente não orar, não estou dizendo para a gente não buscar, para a gente não estudar a Bíblia, não, pelo contrário, a gente já cansou de falar que essa é a maneira de nós conhecermos o nosso Deus, orando e lendo. Mas até isso, puxa, hoje eu não consegui, meu Deus, se Jesus voltar agora, não é assim? Cara, esse peso não vem dele, meu amigo. A gente tem que começar a entender, sabe? Começar a viver e desfrutar disso. E desfrutar que sim, eu preciso ter um momento com Deus. Obviamente, nos esforcemos para isso. Que seja acordar mais cedo, que seja dormir mais tarde, não importa. Nos esforcemos a isso.
mas que isso não seja um peso, que isso seja um momento prazeroso, que isso seja um momento que eu vou aproveitar e não um momento que eu preciso estar por uma culpa, porque se eu não fizer isso hoje, meu Deus, o que vai acontecer comigo? E aí a gente volta lá no jardim. Exatamente. A gente volta na culpa, a gente volta na vergonha, a gente volta no momento em que Jesus vem e eu falo assim, mas eu não posso me apresentar assim diante dele, porque eu estou nu, porque eu não me vesti. E Deus está falando, não, vem cá, vem do jeito que você está, sabe, não espera nada, eu estou aqui, de novo. Não estou dizendo para a gente fazer de qualquer jeito, eu estou dizendo que tomemos cuidado com essa culpa que não vem dele, vem de nós mesmos. Então feche seus olhos por um instante aí. Vamos orar aqui. E aí, nesse minutinho aí que você está de olho fechado, eu quero te convidar a pensar um pouco na tua vida, na tua história. Gostaria de convidar você a pensar no que está acontecendo, no seu sentimento, no seu coração. Pensar nos seus medos um pouquinho, sabe, nos seus anseios, nos seus desejos. E veja se algo que nós falamos aqui faz sentido hoje, sabe? E se fizer sentido, o convite de Jesus para nós é: vinde a mim. Entrega esse fardo, entrega essa culpa. Jesus, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado porque sabemos que a serpente continua a mesma, ela continua astuta, ela continua tentando nos confundir, tentando nos desviar do único caminho que é o Senhor. Mas também sabemos que a tua obra na cruz foi perfeita. E o caminho que estava fechado com Deus foi reaberto. E nós temos acesso a esse caminho, a Deus, através do Senhor Jesus Cristo. E essa manhã, eu espero que os meus irmãos aqui possam querer a mesma coisa, mas, Pai, eu quero te entregar. Eu quero te entregar os meus caminhos, os meus pensamentos, os meus anseios, os meus medos. Eu quero entregar a minha vida para estar totalmente submissa ao Senhor Jesus. Eu entendo que eu preciso, eu não tenho capacidade de tomar as melhores decisões, eu não tenho nenhuma capacidade em mim, Jesus. Eu sei que eu dependo 100% do Senhor, inteiramente do Senhor. E eu peço que o Senhor possa entrar nas nossas vidas aqui, Senhor, essa manhã. Que cada um aqui que está com o coração pesado, sobrecarregado, possa desfrutar da paz que vem do Senhor. Possa desfrutar de um momento, e não só de um momento, mas de uma vida debaixo da tua graça. E não mais debaixo do nosso jugo, debaixo de culpas. Senhor, que a gente entenda que a maior liberdade que a gente pode ter na nossa vida é estar debaixo da submissão do Senhor. E eu peço também, Pai, que o Senhor nos ensine, nos ajude. Nós não conseguimos sozinhos. A minha vontade vai continuar lutando, a minha carne vai continuar lutando, mas eu peço que o Senhor nos ensine, que a cada dia mais eu possa te buscar, entendendo que eu preciso do Senhor inteiramente na minha vida, na minha família. Que eu possa entender que tudo que eu posso dar para minha família é muito pouco. E não vai levar eles a lugar nenhum, que não seja apresentar o Senhor para eles e que oferecer o Senhor para eles, Pai. Gera isso em nossos corações e que nós possamos sair daqui renovados essa manhã. Sem culpa, sem medo, mas que a tua paz que excede a todo entendimento possa invadir a nossa mente, o nosso coração.
Que a alegria que vem da tua salvação possa encher a nossa vida aqui, Jesus. Essa alegria só vem do Senhor, Pai. E eu te agradeço por isso, eu te louvo. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Entenda, gente, que você não precisa carregar esse peso. De decidir tudo. De controlar tudo. De entender tudo. A gente precisa só depender de Jesus. E voltar ao lugar que a gente nunca devia ter saído. Que é a presença dele. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Nós te agradecemos, nós te louvamos. Nós bendizemos ao Senhor. Porque não somos nós que convencemos, é o teu Espírito que convence. E mais uma vez nós estamos aqui, Pai, porque sabemos que o Senhor é o único caminho. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado.